Olá pessoal, eu vou fazer alguns comentários aqui nesse vídeo sobre algumas palavras que o senhor João Flávio Martinez, dono absoluto do CACP, disse numa live no canal do William Jesus. O William Jesus é um irmão ex-congregação cristã que tem feito um ótimo trabalho de esclarecimento às pessoas da congregação para conhecerem a realidade daquela seita. Ele, junto com o Josafá, hoje o mais conhecido, também o Fernando do Caminho de Damasco, o Léo do canal Libertos por Jesus e outros sérios que têm feito um bom trabalho nesta área. Eu louvo a Deus pela vida deles e acredito que eles devem continuar mostrando para todos nós assuntos diversos e o que é a seita congregação cristã. Mas o William, que é uma pessoa com um coração muito bom, se encantou com o João Flávio Martinez, que eu já alertei aqui. Ele só está se aproximando da congregação cristã pelos seus interesses, digamos aí, proselitista, por causa do ódio que ele tem contra os calvinistas, já que muitos da congregação estão hoje procurando muitas igrejas reformadas. O que o trabalho do João Flávio Martinez sobre a congregação nunca fez, poucos anos aqui, depois da pandemia, nós vimos vários tendo outros e mais profundos resultados do que foi feito, porque o João Flávio Martinez, a apologética dele é só de usos e costumes, ele nunca se preocupou com o pelagianismo dentro da congregação, isso daí ele nunca se preocupou, porque vai saber lá qual é a linha de fato, né, que ele se compromete na sua apologética. Se isso para ele é preocupante ou não, não sei. Mas eu vou reagir aqui algumas bobagens que o senhor João Flávio Martinez falou aqui no canal do William. Eu depois nem continuei, não sei o que ele falou depois, se foi corrigido, etc. Eu só vou mostrar aqui, por isso que eu já fiz um desafio ao João Flávio Martinez para um debate no canal dele. Hoje eu nem me interesso mais. Porém, quando eu fiz esse debate, era para debater o que ele fala sobre a igreja presbiteriana, sobre pastores presbiterianos, e ele não quis. Ele disse que só debateria assuntos sobre a fé reformada e que ele não tem nada contra a igreja presbiteriana do Brasil, o que não é verdade, né? Ele sempre tem uma forma ácida quando se refere principalmente ao Nicodemos ou a outro autor ou pregador calvinista. Então eu vou parando aqui em alguns pontos e vou comentar e mostrar para você como o João Flávio Martinez, a apologética dele, no que tange aquilo que ele fala da igreja presbiteriana, em muitos casos, é uma bobagem por completo. É de uma incompetência apologética que não faz nem justiça ao que ele produziu até hoje na área apologética, né? Então vamos lá. Que há gente salvas dentro. Mais recentemente, uma linha calvinista de organização, que são os presbiterianos, através do Dr. Augusto Nicodemos. Bom, primeiro, já erra. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem um Supremo Concílio que define doutrinas para a igreja, e não foi Nicodemos que definiu. Foi uma comissão que fez um estudo, chegou às suas conclusões, sejam elas boas ou ruins, e o Supremo Concílio aprovou. Aí o Nicodemos nem teve participação nessa comissão. Se não me falha a memória, ele nem estava presente no Supremo Concílio que teve essa decisão. E aí o João vai e fala isso. Olha só a irresponsabilidade apologética desse cidadão. Vamos continuar. Declarou a congregação uma seita de perdição. Uma seita de perdição. E não só uma seita de perdição, como rechaçou o batismo. Então, um membro da congregação, ainda que entenda que o seu batismo tenha sido bíblico, para ele congregar numa igreja presbiteriana, ele precisa se
batizar. Isso recentemente. Isso agora. Antes não tinha esse problema. Isso me despertou a atenção. Qual é o que mudou para que isso recentemente fosse assim alterado na concepção teológica dos presbiterianos ou no caso aqui do Dr. Augusto Nicodemos. Mesmo porque eles acusam a congregação de pelagiana arminiana. Mas eu, até onde sei, e tenho aqui evidências documentais suficientes para dizer que não é verdadeiro isso, até onde a gente sabe, a congregação, ela é uma instituição. Vou colocar aqui os dois livros, né? Pode abrir a imagem, ó. Ela é uma instituição de ordem calvinística. O pastor... Olha só você, nós já desmascaramos isso daqui que o João falou, já conversei com ele quando eu estava conversando com ele, pelo WhatsApp, não adianta, o cara insiste, é teimosia simples e gratuita, o cara insiste em dizer que a congregação cristã é calvinista. Pense você, pegue lá as 12 pontos de fé da congregação lá, vê se você encontra algum ponto calvinista lá. Aliás, lá fala até de uma ideia da morte de Cristo por cada um dos seres humanos, por toda a humanidade. Não dá para acreditar que o cara insiste nisso. Aí qual a prova ele vai apresentar? Preste atenção a você, ele não apresenta nenhum documento atual, nem as cartas recentes. O que ele vai fazer? Apresentar provas, aliás, ele menciona um autor de um livro que diz que a igreja presbiteriana, da qual Luiz Franciscão era membro, era uma igreja calvinista, mas é claro que era, E a questão não é essa, a questão não é de onde ele veio, a congregação cristã, quando foi de fato organizada de forma doutrinária, defendeu a doutrina calvinista. Eles poderiam ter até algum sotaque, digamos aí, de herança do Franciscão por ter sido um diácono presbiteriano, é verdade, poderia ter uma mentalidade exclusivista que se misturava com a ideia de que Deus é que chamava, sim, mas dizer que era calvinista. E aí ele menciona que nesse documento menciona a IPB é uma seita porque ela é de origem pelagiana e arminiana. Rapaz, o documento da IPB mostra algumas razões. A ideia de conter as escrituras, a ideia de ser uma seita exclusivista, enfim. E aí ele vem trazer um assunto totalmente diferente e insistir numa teimosia. Rapaz, você não cansa de ser teimoso? Pelo amor de Deus. Itamar Bueno Coutinho, ele conversou comigo sobre a confissão de fé da igreja presbiteriana lá dos Estados Unidos, e era a confissão helvética. A confissão helvética é uma confissão de linha calvinística, que era a confissão que o Luiz Franciscão acreditava. O meu amigo Josafá Agra fez um vídeo, acho que o William também assistiu, onde ele mostra que o inário da CCB... Os hinos, todos eles possuem teor reformado, protestante, avivalista. Então o que o Josafá mostra é que a forma com que a congregação sataniza agora os calvinistas não encontra eco nos hinos, que apresentam linguagem calvinista que está em todos os inários, João. Em todos. Há até quem diga, por exemplo, o inário presbiteriano tem canções lá de autores que não são reformados. E há um tom, digamos aí, arminiano. Rapaz, o que isso prova que a congregação é uma instituição? Você falou aqui, ó. Você disse aqui que é uma instituição de ordem calvinista. Rapaz, como que você é teimoso, recalcitrante, só pela teimosia, João. E aí aproveita um pessoal que está começando agora a ter noção de teologia, você está fazendo um desserviço. Um desserviço.
os CCBanos atuais, mas lá atrás, que esses hinos são lá do início do século, os CCBanos criaram cânticos extremamente calvínistas. Não são do início do século, tá, o João? Eles já têm 4, 5 versões, então, assim, a letra é mais atual, tá? A melodia pode ser antiga. Isso. Então, assim, primeiro eu achei extremado demais, e logo eu, né, achando alguém extremado, mas eu achei extremado demais a decisão que eles tomaram. Eu nunca, já fui pressionado por vários lados, nunca deixei de falar que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Só que ela é uma seita que, devido ao credo, pode haver salvos dentro da instituição. Por exemplo, diferente das testemunhas de Jeová, dos adventistas e dos mormons. Porque o credo deles, crendo naquele credo, é impossível. Por que você não falou desse credo quando disse que ela é uma instituição calvinista? Por quê? Você está vendo a sua dissimulação em apresentar uma informação, ou você não se deu conta, né? Ou você não se deu conta. Então essa é uma apologética muito, mas muito dissimulada, criminosa, digamos aí, né? Intelectualmente desonesta, João. Certo? Você não acabou de falar que ela é uma instituição de ordem calvinista e agora, para dizer que tem salvo lá, a confissão de fé deles é tudo bem? Ué, era só procurar também na confissão deles, no credo deles, se é calvinista. Ser salvo. Se você pegar o inário da CCB, ou aqui mesmo, e ver o credo da CCB, apesar deles terem estragado um pouco o credo agora, você vai ver que, crendo nesse credo, a pessoa pode entender a graça e ser salva. Eu acredito, por exemplo, que o William foi salvo dentro da CCB. Depois ele começou a ter entendimento, crescer na graça e na fé, não deu para continuar lá. É óbvio que isso aconteceu com Martinho Lutero. Lutero era católico quando ele se converteu. Até que o Papa Leão X chutou para fora da instituição e ele então foi criar o seu movimento. Mas ele não queria, ele queria reformar a Igreja Católica Apostólica Romana. Voltando agora para esta problemática envolvendo os dons e a CCB. Então, primeiro, eu não entendo, antes de eu falar dos dons aqui, que a congregação hoje seja inteiramente calvinística, ou seja inteiramente arminiana, ou seja até pelagiana. Eu acho que eles nem sabem o que são. Nós podemos encontrar... Aqui, ó. Então, aquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil avaliou sobre a congregação é sobre o que ela diz agora, certo? E aí agora você diz o seguinte, que nós, presbiterianos, condenamos a congregação como heresia, porque ela é pelagiana, eu não estou lembrado isso no documento, mas também não vou aqui negar, eu não lembro exatamente, mas você diz lá do seu início. Aí para você então avaliar na atualidade se há salvos, vê o credo agora. E aí, baseado na realidade hoje, diz que não é nem calvinista, nem arminiano, nem nada, nem nada. Onde você quer chegar? Tá tudo torto, João. A sua raiva contra os calvinistas te cega, cara. Te cega. Dentro da CCB hoje, vasculhando os documentos, vestígios pelagianos, vestígios arminianos e muitos vestígios calvinísticos. Porque aí depois você vai dizer que a organização é lá e de lá. Agora, com relação... Olha como que é dissimulada a apologética desse cidadão. Vasculhando, né? Como que se ele tivesse lido tudo mesmo, né? Eu duvido. Mas vasculhando, encontramos vestígios arminianos, vestígios pelagianos e muitos calvinistas. Cara, para com isso, rapaz. Volto a dizer, a linguagem exclusivista da CCB não tem nada a ver com fé reformada, com tradição reformada, a não ser que, pode ser, né? Que você não conhece nada do que é ser reformado.
E aí você vai e acha que porque alguém fala, Deus é que chama na graça, esse cara é calvinista. Ô, tá bravo, hein, João? Tá bravo. Os dons, e aí o senhor colocou de maneira apropriada, precisamos então aqui fazer uma nota. O senhor deve estar falando isso, nós conversamos aqui antes nos bastidores, que é devido ao fato de os membros, a maioria dos membros que estão indo hoje para as igrejas mais de linha reformada, na verdade mais de linha calvinista, estarem negando os dons. Então aqui vale uma nota. Os calvinistas, de maneira geral, tem um grupo que é cessacionista, como tem até dentro da Igreja Batista, e entre os arminianos. Nós temos arminianos de linha cessacionista. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um documento do Hernandes Dias Lopes, e ele defende a continuidade dos dons. O que ele diverge de nós, pentecostais clássicos, é que ele só entende que só há uma língua dada de maneira sobrenatural, que é a língua natural. Ele não acredita na língua sobrenatural dada de maneira sobrenatural. Essa é a questão. Então, para ele só tem a língua de Atos 2, não tem a língua do resto da Bíblia. Não tem aquela língua estranha que Paulo falou que ninguém entende. Paulo disse, ninguém entende. Ora, se ninguém entende, então não é um verbo. Vamos lá, só vou deixar aqui um pouco. Vocês ouviram o que esse apologista disse, que o Hernandes Dias Lopes, hoje, sem dúvida nenhuma, um grande pregador, uma bênção de Deus para a igreja brasileira, é um pastor presbiteriano, mas ele tem pontos divergentes. Agora, preste bem atenção no que ele disse. Ele disse que tem um documento do Hernandes, olha só, um documento do Hernandes, que o Hernandes crê na continuidade dos dons. Ponto, é verdade. O Hernandes Dias Lopes, como outros pastores presbiterianos, acreditam na continuidade dos dons. Aí o que ele diz? Que o Hernandes crê que as línguas de Atos 2, crê na língua de Atos 2, mas não crê nas outras. Ou seja, por quê? A teologia conhecida como pentecostal ou continuista, mais pentecostal, aliás, diz que Atos 2 recebeu um tipo de línguas, e 1 aos Coríntios 14 é outro tipo de línguas, as línguas estranhas. O João Flávio Martinez, o apologista do CACP, disse que o Hernandes só crê no dom dos idiomas de Atos capítulo 2. Aí ele diz que tem um documento, eu vou mostrar aqui para você, comentário do Hernandes, tá? Provar, e eu gostaria que esse vídeo chegasse no William. William, por favor, pare de chamar esse cidadão aí, eu vou mostrar para você como ele não conhece as coisas, como ele fala as coisas que vem na cabeça e vai mandando. Aqui no comentário do capítulo 2, ao fazer essa avaliação sobre línguas, ali em Atos, olha só o que o Hernandes comenta, e vamos ver se o senhor João Flávio Martinez de fato conhece o que fala, porque até agora não mostrou nada, né? Mostra livros, né, João? Você sabe, você não leu esses 2 livros, né? Você não leu esses 2 livros. Mas vamos lá. Página 57 do livro que o Hernandes comentou. Preste muito bem atenção aqui que o Hernandes fala. E compare o que o João disse aí, ó. Uma questão levantada pelos estudiosos as línguas mencionadas em Atos 2 são da mesma natureza daquelas mencionadas em 1 Coríntios 12 e 14, há quem defenda a semelhança, porém, entendemos que elas são diferentes. Damos as seguintes razões, e assim ele continua. Ou seja, o Hernandes Dias Lopes crê exatamente de forma oposta no que você disse que ele não crê. Ou seja, o Hernandes Dias Lopes, nesse ponto, está mais próximo da teologia, aliás, da interpretação pentecostal, do que a que você disse aí no vídeo. Você conhece mesmo alguma coisa, João? Você lê? Eu já te falei, você não lê as coisas, certo? Aí aqui em 1 aos Coríntios, ele argumenta que são línguas diferentes, mas precisa de intérprete. Ele defende a ideia de ser um dom mais de pijama, né? Um dom individual. Então a linha do Hernandes, e aqui eu discordo
desse comentário dele, a linha do Hernandes é próxima da linha pentecostal, embora ele não defenda a prática de falar em línguas no culto, mas a linha é próxima. E aí, João, você conhece mesmo? Conhece? Tá difícil, eu espero que o William pare de te chamar, porque vai só atrapalhar e prejudicar. Vamos continuar aqui para ver se tem mais alguma coisa. Humano, se não é um vernáculo humano, é uma língua espiritual. Então, ele nega essa língua. Agora, não sei se é um meso-continuista ou um continuista com algumas exceções, mas, de maneira geral, até mesmo os presbiterianos são continuistas. Ainda hoje eu conversava com o pastor Paulo e nós estávamos falando da igreja presbiteriana de Pinheiros, que é uma igreja maravilhosa, bem avivada. O pastor lá é praticamente um arminiano, né? Eu esqueci o nome do pastor lá. Arival, exatamente, um cara espetacular. Eu acho hoje um pastor fantástico. Eu pessoalmente gosto dele, viu, pastor? E acho ele, para mim, ao ouvi-lo, eu estou primeiro ouvindo um arminiano clássico. Segundo, eu estou ouvindo um continuista, porque ele defende os dons. Então, assim, se alguns CCBanos, por causa dos escândalos da CCB... Bom, vamos ficar por aqui, né? Ele mencionou a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que eu conheço muito bem. Tive o privilégio de trabalhar na Junta Missionária de Pinheiros por alguns anos. Conheço o pastor Arival há muito tempo, convivi, fui ordenado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no presbitério de Pinheiros. No tempo que o Arival, eu acho que continua, era presidente ou é presidente do presbitério. Então o Arival tem essa posição de continuismo, né? Mas assistindo os cultos da Igreja Presbiteriana, você não encontra culto pentecostal. Temos aí centenas e centenas de vídeos que tem o culto inteiro. Você já viu alguma vez Arival falando em línguas, as pessoas lá falando em línguas? Não, você não encontra isso. Tá? A posição do Arival hoje é semelhante à do Hernandes. Mas nada, ele pegar e falar, é uma igreja avivada, meu irmão, as igrejas presbiterianas, na maioria, elas possuem aquele estilo. Cânticos, hino, pregação, tem lá o ofertório, tem lá a exposição da palavra. O que é que você viu de uma igreja muito avivada? Você está querendo dizer que as demais presbiterianas, é claro, existe como na Batista, eu não sei se você tem tanto interesse pela Igreja Batista assim, mas você sabe também que na Igreja Batista tem pastores mais abertos na liturgia, menos abertos, enfim, e aí você fala, aquela igreja, o que é isso, João? Você não conhece nada. Você não sabe de absolutamente nada do que você fala quando fala de presbiteriano, pastores presbiterianos, calvinistas. Você precisava se silenciar um pouco. Então eu espero em Deus que a sua má influência não venha atrapalhar as pessoas que estão saindo da congregação. É melhor você continuar o seu trabalho de apologética, brigando por causa de véu, brigando por causa de orar de joelho, porque as pessoas da congregação estão vendo o evangelho. Era essa apologética que eles precisavam e o Senhor não deu. O Senhor não deu, certo? Eu tenho o seu livro já há muito tempo sobre a congregação cristã, não tem uma palavra contra o legalismo, no máximo fala lá da salvação, que só está entre eles, mas cadê a denúncia contra o pelagianismo, já que você diz que é um arminiano clássico? Não é nada. Então, eu fico indignado de ver o João Flávio Martinez abrir a boca e falar tanta baboseira como ele tem falado sobre os calvinistas, sobre os presbiterianos, sobre igrejas reformadas, né? Não sobre falas de teólogos, de antigos escritores que às vezes incomodam ou não compreenderam bem o que ele quis dizer, enfim, mas infelizmente o João Flávio Martinez se tornou um inimigo dos reformados. Que Deus continue nos ajudando a expor a verdade e eu peço a Deus que continue usando esses irmãos, né? O William, o Léo,
o Fernando do Caminho de Damasco, o Josafá, que tem feito um trabalho imenso. Eu espero que Deus proteja eles dessa aproximação desse cidadão que não é uma aproximação boa. Que Deus nos abençoe.